Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje o nosso assunto é para lá de especial e um assunto também muito atual. É um tema que interessa muito as mamães, as futuras mamães e também os papais, por que não? Vamos falar sobre prematuridade e para isso vamos conversar com a doutora Patrícia Lopes. Ela é cardiopediatra e junto acumula aí muita experiência e vai repassar para a gente aqui hoje. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos assistir um vídeo de um dos nossos apoiadores que é sobre o PIC, o Programa de Investimento no Cidadão. Montes Claros vai dar a largada rumo ao maior investimento já realizado pensando em nossa gente. É o PIC, para o futuro ainda melhor. O PIC, Programa de Investimento no Cidadão, vai levar mais do que obras. É uma nova era de qualidade de vida para a nossa cidade. 2 novas UPAs, 40 novas praças, 100% da cidade asfaltada, recuperação da Lagoa Interlagos, novas avenidas e muito mais. PIC é saúde, PIC é esporte, PIC é lazer, PIC é social, PIC é segurança, PIC é o cidadão. Vamos conferir onde a Prefeitura vai investir mais de 250 milhões pensando em você? Vem no PIC com a gente! Voltamos aqui então com a doutora Patrícia Lopes. A doutora Patrícia ela já é médica há 18 anos, ela é cardiopediatra e queremos saber então, né, doutora, como surgiu a sua vocação, esse amor, né, esse dom em cuidar do próximo, principalmente das crianças. Conte para nós aí como começou a sua vida em relação à medicina. Tenho 18 anos de formada. Já no meu primeiro ano eu comecei a trabalhar, né, com as crianças, fiz minha residência de pediatria. E depois eu fiz cardiologia pediátrica. E depois eu fiz ecocardiograma infantil. E por último, ecocardiograma fetal. Então, assim, eu sou apaixonada por crianças e pelo coração das crianças, né? Pelos pequenos corações. Sim. Então, hoje eu atuo também, né? Dou aula para os acadêmicos da FUNORTE, para o 10º e para o 11º período. Eu tenho um ambulatório de cardiologia infantil. Olha. E é isso aí. Que bacana, uma carga grande, né? Muita responsabilidade. Conversando aqui no off, você até comentou com a gente que é casada, é mãe também, né? Não é fácil. Não é fácil. É uma demanda muito grande, mas é muito prazerosa. Ah, imagino. Uma responsabilidade grande também, né? Então, doutora Patrícia, ao longo desses 18 anos, né, com certeza você já presenciou muitas histórias tristes, mas também muitas histórias felizes, né, acerca da prematuridade. E para iniciar esse bate-papo, né, para que o nosso público possa entender melhor, vamos explicar aí o que é a prematuridade, o que é um bebê prematuro, né, quais são as principais causas, se é possível prevenir essa situação. Você pode contar para a gente? Então, o Novembro Roxo, né, ele é o mês da prematuridade e ele veio para sensibilizar as pessoas, né, sobre a importância da prematuridade, porque cada prematuro ele é único, então, e ele é individualizado. Sim. Então, a cor roxa é realmente para sensibilizar mesmo as pessoas, né, nessa questão da prematuridade. E hoje a gente considera prematuridade pela Organização Mundial de Saúde aquele bebê que nasceu abaixo de 37 semanas. Certo. E existe uma classificação. Os bebês abaixo de 28 semanas são classificados como prematuros extremos. Entre 28 e 34 semanas, os intermediários. E de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias são os prematuros tardios. Certo. E o que causa a prematuridade? Bom, eu falo o seguinte, né? Que toda mãe que quer engravidar é como se a gente fosse plantar uma árvore. Sim. A gente primeiro precisa cuidar da terra, não precisa? Certeza. Então essa mãe primeiro precisa cuidar do seu corpo. Ter uma alimentação saudável, né? Não ingerir bebida alcoólica, não fazer uso de, né, drogas ilícitas. Então, assim, a prematuridade, uma das causas dela é os hábitos saudáveis que não são seguidos. Eu falo que existem 5 fatores que a gente pode prevenir a prematuridade. Sim. Muitas pessoas acham que a gente não pode prevenir. E a gente pode prevenir, sim, a prematuridade. Isso é fazer um pré-natal bem feito. Você precisa ir nas consultas de pré-natal, né? Ter uma alimentação saudável,
não fazer uso de álcool, né, de drogas, ter o cartão de vacina em dia. A gente acha que gestante não precisa se vacinar, precisa se vacinar. E repor vitaminas. Então, são 5 coisas, 5 aspectos importantes para a gente prevenir a prematuridade. E as causas da prematuridade, né, são infecções maternas, alterações na placenta, no útero, quando o colo está muito encurtado, mães, gestações de múltiplos, gemelares, trigemelares, diabetes gestacional, mães hipertensas, mães que fazem uso de outras medicações. Isso tudo é fator de risco para a prematuridade. E isso tudo pode ser prevenido com um bom pré-natal. Com acompanhamento, então, com um acompanhamento adequado, né? O mais importante. No ato da concepção do bebê, é possível identificar se futuramente ele pode ser um bebê prematuro? Existe algum exame que lá no início da gestação é possível identificar, ou isso é no decorrer mesmo? No ultrassom transvaginal, que é o primeiro ultrassom, dá para fazer a medida do colo. E quando o colo ele está mais curto, tem tendência do bebê ser prematuro. Mães também que já tiveram filhos prematuros, ela tem 20% de chance de ter um segundo filho prematuro. E quando a mãe já teve 2 filhos prematuros, ela tem 40% de chance de ter um terceiro filho prematuro. Então, isso não significa que aconteceu só uma vez? Doutora, fizemos uma pesquisa e os números são impactantes. Atualmente, cerca de 6 bebês a cada 10 minutos nascem de forma precoce, o que significa aí 931 bebês por dia e um total de 340 mil bebês prematuros por ano. É muito chocante esse número, não é mesmo? Hoje nasce 1 para 10 que a gente fala, né? De cada 10 bebês que nascem, um é prematuro. E parece que só aumenta esse número pela falta mesmo, acho que de informação. De informação, verdade, né? Isso é um fator, com Infelizmente. certeza. E essas crianças prematuras, ela tem um cuidado específico em relação aos demais ali da mesma faixa etária? Elas são crianças que futuramente terão sequelas devido ter nascido antes do tempo? Quanto mais prematuro esse bebê, quanto menor a idade gestacional desse bebê, maior a chance desse bebê ter sequelas. Por quê? Porque a gente acha assim, o bebê nasceu prematuro. Ponto. Não é. O coração é prematuro, o pulmão é prematuro, o cérebro é prematuro, todos os órgãos são prematuros. Então, ele pode ter sequelas em qualquer organismo, principalmente no cérebro. Então, assim, quanto menor o bebê, quanto mais prematuro, maior a chance de sequelas neurológicas, como, por exemplo, atraso no desenvolvimento, atraso alterações motoras. Então, esses bebês, eles precisam depois ser acompanhados de uma forma diferente do que os bebês que nasceram a termo. Certo. Todo bebê que nasce de forma prematura, ele corre o risco de morrer devido à sua fragilidade? Essa é uma pergunta meio polêmica, assim, né? Claro que existem fatores de risco, mas quanto menor o bebê, maiores as chances, né, dele não sobreviver. Entendi. Doutora, o prematuro, ele só tem alta após completar ali os 2 quilos. Assim que ele nasce, né, após o nascimento, antes de completar 2 quilos, ele não consegue sair do hospital. E em casos que esse bebê não consegue alcançar, atingir essa meta em curto prazo, ele fica no hospital por muito tempo? Existe um prazo específico ou não? Esse é o requisito mesmo, só após os 2 meses? Nós já tivemos bebê que ficou internado por 5 meses, 4 meses após o nascimento. Coitado. Tem bebês que nascem com 800 gramas, 900 gramas. Então, até ele atingir esse peso, e tem que também estar acima de 34 semanas. Ainda tem isso. Ainda então. tem isso. O inferior a essa quantidade aí de semanas sobrevive? Sobrevive, né? Sobrevive. Hoje nós temos, assim, hoje mudou muito, né? Que bom. Quando eu me formei,
A gente tinha poucos leitos em UTI neonatal. Hoje, aqui na cidade, a gente já tem 3 hospitais que têm CTI neonatal. Nós temos cidades próximas que também têm CTI neonatal. Então, assim, a sobrevida desses bebês, eles aumentaram muito. Porque houve uma melhoria para receber esses bebês. Porque não adianta nada o bebê nascer num lugar que não tem assistência, esse bebê, consequentemente, ele vai ficar, né, ou vai a óbito ou então vai ter alguma sequela. Com certeza. Muitas mães, né, ainda acham esse tema tabu, que é a prematuridade, até mesmo porque muitas têm relatos, né, que já vem desde a antiguidade, do tempo das avós, onde contam relatos, né, de pessoas que durante a gestação tem o bebê ali, né, de forma antecipada, de forma precoce, nasce prematuro e infelizmente não sobrevive. Então, é um tema que ainda assusta muito as mães, né? Antigamente esse número era muito alto, até mesmo porque não tinha essa tecnologia, né, essa modernidade que nos ajuda nos dias atuais, não é mesmo? Mas hoje é bem tranquilo no sentido da gente receber essas crianças e a chance de sobrevida aumentou bastante. Imagino. Você citou um caso importante, doutora, de um bebê, né, que ficou até quase 5 meses no hospital. E como fica essa relação dos pais? Eles têm que ficar durante todo esse tempo lá? Ou a mãe recebe uma alta, pode ir para casa, tem os horários de visita, como seria? Aí depende do hospital, né? Depende do CTI que esse bebê está internado. Mas hoje, os programas que a gente tem, né, principalmente em hospitais de rede pública, que a gente tem muitos programas, essas mães, elas têm o livre acesso na UTI. Então, elas podem ficar o tempo que elas quiserem. Mas elas não ficam internadas. Né? Porque a maioria delas também tem outros filhos em casa, tem outras coisas a se fazer, né? Mas a mãe e os pais, na verdade, né? Não só a mãe, mas os pais, eles têm livre acesso no CTI. Ai, que bacana. Doutora, e como é que é esse processo do bebê ir, né, para uma UTI após o nascimento ali? Ele sai dos braços da mãe e tem toda uma equipe que o ampara e o espera. Como que é esse processo? Ele alimenta através de aparelhos, né? Porque ele tem que atingir ali a meta, que são 2 quilos. Como é esse processo até ele chegar nesse peso indicado? Põe, né, da dieta via oral, mas por sonda. Então, esses bebês, ele não tem o estímulo da sucção. Eles só vão ter isso depois de 34 semanas. Então, a dieta é por sonda ou então por via venosa, né? Através de soro ou então nutrição parenteral. Doutor, e durante esse processo, onde eles estão ali longe das mães, né, no hospital, eles sentem falta, eles demonstram esse sentimento, esse comportamento, né, da ausência da mãe ali, nos momentos em que ela fica ausente? Como que é? Eles conseguem demonstrar? Sim, quando as mães estão por perto, né, estando a voz da mãe é importante. Que bacana. O toque é muito importante, né, aquele pele a pele que a gente fala, aquele contato pele a pele. Isso tudo ajuda o bebê a manter a temperatura do corpo, ajuda esse bebê a ficar mais tranquilo e aumenta o vínculo dessa mãe com esse bebê. Então, é muito importante a presença da mãe, extremamente importante. Até mesmo para essa mãe saber cuidar desse bebê em casa, porque é um bebê que vai ter uns cuidados diferentes. Com certeza, você citou essa questão aí. Algumas mães precisam de um tratamento psicológico específico? A maioria é necessário, né? Porque elas falam, né? Assim, eu já conversei com muitas mães, a gente conversa, né? Quando a gente está lá no CTI, que a mãe de CTI, a mãe que tem um filho com um bebê no CTI, ela é completamente diferente, né? É muito sofrimento, todo dia é uma novidade, tipo assim, um dia ele tá bom, outro dia ele não está, às vezes progride um pouco, regride um pouco. Então, assim, é muito puxado. Muito tem que ter muito bom. E tem que ter um apoio também do esposo, da família. Importante. Isso é muito importante. Doutora, ao longo da sua formação, com certeza, né, você presenciou, né, viveu vários casos ali tristes, né, outros felizes. Tem algum que chocou você bastante como mãe, como mulher, esposa, e que você queira aqui compartilhar com a gente, contar um pouquinho dessa experiência? Todos os dias eu tenho casos assim, eu falo que cada caso é especial, né, para aquela família. Mas assim, aqueles casos que
os pais tenham fé e tenham aquela esperança, eu acho que marcam mais a gente, Imagino. sabe? Eu já tive, por exemplo, bebês que nasceram prematuros e com problemas cardíacos, né? Inclusive eu tenho um que, né, eu acompanhei, fiz o ecocardiograma no CTI, identifiquei o problema desse bebê, que na época era prematuro. A gente esperou ele crescer, ele foi para a cirurgia e hoje ele está muito bem. Ai, que Deve bom. ter uns 2 ou 3 anos de idade. Gente, que gracinha. Tão novinho passando por esse processo, né? Tem que ter Mas muita assim, força. a mãe, ela é essencial desse processo, eu bom, acho, sabe? que bom. De levar, de acompanhar, de estar inserida nesse processo. Porque um bebê prematuro, ele tem várias demandas, né? Ele tem uma demanda neurológica, ele tem uma demanda cardiológica, ele tem uma demanda pediátrica. Esses bebês têm mais chance de ter problema renal, de Nossa. ter problema oftalmológico, tudo. Então, assim, as mães, elas precisam estar bem engajadas, porque não é fácil. Estamos abordando aqui, né, muito a questão da importância da figura materna, né? É essencial ter essa figura ali materna acompanhando, né, passando força, demonstrando ali interesse, né, em estar com o bebê, ver ele crescer. E em casos, doutora, em que essa mãe é ausente, seja que ela veio a óbito, né, alguma situação onde o bebê fica ali sozinho praticamente, junto com os especialistas, com a equipe médica que eu acompanha. Como que é esse processo? Sim, Ser é alguém- possível, né? A presença do pai também é muito importante, né? Nesse momento ele precisa estar, né, presente, até mais presente. Sim. E esse bebê, ele consegue sobreviver, ele bom. consegue, né? Bom. É mais difícil. Imagino. mas- Vamos agora então para uma parte muito especial, que é a parte da participação do nosso público. Na data de ontem abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e os nossos internautas participaram, mandaram as suas dúvidas, né? Fizeram alguns comentários a respeito deste tema. Vamos lá então. Doutora, uma dúvida que foi muito recorrente, né, e que muitas pessoas perguntaram a respeito, é a respeito desses números de hoje. Se os índices são maiores em relação a anos atrás. Hoje o número ele é maior, apesar de que a taxa de natalidade ela está caindo um pouco. E mesmo assim o número de prematuros ele está sendo maior. Algumas doenças elas aumentaram muito, por exemplo, a sífilis, Sim, verdade. que é uma DST, a porcentagem aumentou né? muito. E esse tipo de infecções, né, de DSTs já é um fator de risco Olha só. para a prematuridade. Então, o estilo de vida também das pessoas, né? Mudaram muito, né? Mudaram muito. Uma outra pergunta aqui, doutora, de uma telespectadora nossa, é o seguinte: quais são os problemas mais recorrentes dessas crianças que nascem de forma prematura? Os problemas mais comuns são os problemas neurológicos, né? A dificuldade dessa criança acompanhar as outras crianças da idade, né? Coordenação motora também. Mas os problemas neurológicos em si é o campeão dessas sequelas de prematuros. Tanto que essas crianças elas precisam de complementar o calendário vacinal. Existem algumas vacinas que elas já são disponíveis na rede SUS e que esses prematuros eles precisam complementar. Olha só, isso foi até uma das perguntas aqui que a gente recebeu ontem, se é verdade mesmo que os prematuros têm um calendário diferenciado de vacinação. Tem. Como seria esse diferenciado? Por exemplo, vou dar um exemplo, existe uma vacina, né, uma imunoglobulina que chama Palivizumab, que ela é específica para bebês prematuros, cardiopatas e pneumopatas. Então, a mãe, né, sabendo disso, ela precisa, né, procurar o pediatra prescreve esse tipo de vacina para esses bebês. E todas são gratuitas, doutora? Todas são Que bom, gratuitas. isso é bom, né? Isso é muito importante. Doutor, uma outra questão que é muito falada é que as mães, elas precisam estar bem para os bebês também ficarem bem, não é isso? E como é possível, né,
aquela mãe naquela situação de dor, enfrentando um momento de dificuldade, né, onde tem todo um processo para que até então ela consiga pegar o seu filho, né, ter acesso a ele aos braços, poder levar para casa, é um momento difícil. Como elas conseguem ter o psicológico forte ali e aguentar passar por toda essa situação sem transparecer e afetar ali o bebê? Eu acho que assim, tem que ter uma rede de apoio muito boa, sabe? Porque eu tiro mesmo por mim. Quando a gente está bem, os nossos filhos também estão bem. Sim. Tem até um ditado, né? Filho feliz, ele não faz pais felizes. Mas pais felizes, eles fazem filhos felizes. Bacana. Então, assim, depende muito da gente, do nosso estado emocional para os nossos filhos estarem bem. Então, e uma rede de apoio, família, né, companheiro, eu acho que precisa também estar inserido nesse processo. Sozinho, realmente, é muito complicado. E você já presenciou casos, né, assim, que a mãe, ela é solo, é só ela e o bebê? É bem mais pesado o fardo, né, doutora? Ô Leila, eu mexo com crianças, atualmente, crianças cardiopatas, né? Crianças que têm problemas cardíacos. Sim. E já tem até um estudo que fala que, eu não me lembro a porcentagem, mas casais se separam muito mais, a porcentagem de casais né, separados é muito maior quando essas crianças têm uma demanda maior da mãe. Que triste, né, isso? Muito triste, muito triste. Então, assim, a gente acha que nasceu prematuro e nasceu prematuro. Não é só isso, né? O coração também, ele nasce prematuro. E a chance desses bebês terem canal arterial, que é o nome da doença, né? Um canal arterial pérvio, é muito maior. Uma outra dúvida que a gente recebeu bastante aqui é quanto tempo esse bebê precisa ficar ali hospitalizado, né, no hospital, até retornar para casa? Esse bebê, quanto menor, maior a chance dele ficar mais tempo no hospital. E ele vai para casa depois que ele completar 2 quilos. Esse é o principal requisito, então? Atingir os 2 quilos. Atingir os 2 quilos. Certo. Outra pergunta aqui que a gente recebeu bastante também é relacionado ao desenvolvimento neurológico desta criança. Um internauta quer saber, doutora, se o desenvolvimento é normal em relação às demais crianças. Quanto mais prematuro ele nascer, mais a chance dele ter sequelas neurológicas. Por que os prematuros são tão vulneráveis? O sistema imunológico deles é mais vulnerável. Todo o organismo dele é muito mais vulnerável às doenças em si, né? Uma das principais sequelas desses bebês, uma das principais coisas, né, de infecções que acontecem com esses bebês, são também os problemas cirúrgicos. Esses bebês têm tendência de ter, né, infecções abdominais, que chama enterocolite, de terem sepsis, né, que são infecções generalizadas. Então, são bebês que tudo neles é prematuro, não estão prontos para nascer. Então, a chance deles adquirirem algum problema é muito maior. Você comentou aqui com a gente, doutora Patrícia, que você também dá aula, né? Existe uma vida paralela, além de estar ali na rotina do hospital. Conte para nós aqui como é a sua rotina nas universidades, né? Quais são as disciplinas que você aplica aos jovens, aos futuros doutores. Conte para a gente. Eu tenho um ambulatório de cardiologia infantil, que bacana, né, na FUNORTE, e tem também um ambulatório de cardiologia infantil no HU, no Caetã. Que bacana. E é tranquilo? Dar aula é algo que você gosta? Eu prefiro ficar na assistência. Na assistência? Sabe? Imagino. Como é que é basicamente o conteúdo que você aplica ali? É porque a gente tem um ambulatório, né? Um conteúdo prático. A gente tem um ambulatório de cardiologia. Eles atendem as crianças e depois a gente discute, né, as doenças cardíacas nessas crianças. Isso é bom, né? Hoje o prematuro, ele tem todo um aparato ali, né? Existem vários profissionais que cuidam dele, do bem-estar dele, né? Assegurando que a saúde dele esteja ali em perfeita qualidade para que ele possa, né, retornar aos braços da mãe. Conte para nós aqui, doutora, qual a quantidade, né, como é formada a equipe que cuida desse bebê desde o nascimento? É uma equipe multidisciplinar, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o técnico de enfermagem, tem o fonoaudiólogo. Nossa, enorme. Isso só dentro da UTI.
Ainda tem fora. E ainda tem fora. Gente. A demanda é muito grande. Tem todo um amparo. E é toda uma equipe. Se um não funciona bem, os outros também não funcionam bem. Um impacta no trabalho do outro, Então, assim, é um conjunto. Para funcionar, precisa todo mundo trabalhar muito bem. Bacana demais. Para finalizar, né, nosso episódio já está quase chegando ao fim. Você quer deixar alguma mensagem, algum alerta, né, algum acalanto para as mamães que passam por essa situação, ou até mesmo para prevenir e alertar outras futuras mamães sobre esse tema? A mensagem que eu queria deixar, né, são para aquelas mães que estão pensando em engravidar ou aquelas mães que estão gestantes, façam um pré-natal de qualidade, um pré-natal adequado e tenha um hábito de vida saudável. Faça a sua parte para evitar a prematuridade, porque as sequelas, elas são irreversíveis. Doutora Patrícia, a gente agradece demais a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que foi uma tarde de grande valia, uma tarde de muito aprendizado, né? E é um assunto que sim, a gente tem que tratar, tem que abordar. O Novembro Roxo é um mês de conscientização, de alerta, né? E também de importância para falar sobre os cuidados, né? Todo ali o processo necessário para acolher essa mamãe e também esse bebê. Agradecemos demais a sua participação. E o episódio do Webterra Podcast fica por aqui. A você agradecemos a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Webterra Podcast. Tchau, tchau! A saúde está no pique total. Quer ver? Mais 2 grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais 2 UPAs 24 horas. Uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O programa de investimento no cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades?